Olá pessoal, nesse vídeo iremos abordar o tema da nacionalidade. O nosso grupo é composto por mim, Jennifer Letícia, por Rebeca Vanessa e por Orlando Vinícius. Como ressaltei anteriormente, iremos abordar um pouco sobre o tema da nacionalidade. A nacionalidade é geralmente definida como o vínculo jurídico-político que liga o indivíduo ao Estado, ou, em outras palavras, o elo entre a pessoa física e um determinado Estado. A doutrina de Paul Lagarde aborda que a nacionalidade ela possui duas dimensões, são elas: a dimensão vertical, no qual refere-se à ligação do indivíduo com o Estado a que pertence. Esta lembra a relação do vassalo com seu suzerano, onde contém uma série de obrigações do indivíduo para com o Estado, como exemplo a lealdade, serviço militar, dentre outros. Em contrapartida da proteção diplomática que o Estado estende ao indivíduo onde quer que se encontre no estrangeiro. Esta dimensão apresentada é a jurídico-política. E a outra dimensão é a horizontal, que faz do nacional membro de uma comunidade da população que constitui o Estado. Esta última seria a dimensão sociológica. Sobre a nacionalidade e a cidadania. Existe uma confusão entre a nacionalidade e a cidadania, advinda dos norte-americanos, tendo em vista que existe esse entendimento acentuado por diversos autores. Dardeal aborda a emenda 14 sobre a Constituição Americana, que nela proclama que todas as pessoas nascidas ou naturalizadas nos Estados Unidos e sujeitas à sua jurisdição são cidadãos dos Estados Unidos. Portanto, nota-se que o vocábulo cidadão tem o mesmo valor que nacional. No entanto, não é bem assim, tendo em vista que a intenção do legislador americano com esta emenda constitucional, aprovada em 1869, seu intuito foi salvaguardar os direitos do negro americano, que acabara de ser libertado da escravidão, deixando bem claro que todos são efetivamente cidadãos. Entre nós, brasileiros, a distinção é clara e praticamente aceita por todos os autores, no sentido de que a nacionalidade é o vínculo jurídico que une, liga, vincula o indivíduo ao Estado, e a cidadania ela representa um conteúdo adicional, de caráter político, que faculta a pessoa certos direitos políticos, como o de votar e de ser eleito. A cidadania ela pressupõe a nacionalidade, ou seja, para ser titular dos direitos políticos, há de ser nacional, enquanto que o nacional pode perder ou ter os seus direitos políticos suspensos, segundo o artigo 15 da Constituição Federal de 88, deixando de ser cidadão. A exceção entre nós diz respeito aos portugueses, que podem exercer certos direitos políticos sem serem nacionais. Por outro lado, a nacionalidade acentua o aspecto internacional, ao distinguir entre nacionais e estrangeiros. Sobre a aquisição da nacionalidade, existem diversas formas e momentos para adquirir a nacionalidade. No que tange ao tempo, costuma-se distinguir entre a nacionalidade originária, esta adquirida no momento do nascimento, e a nacionalidade derivada ou secundária, esta adquirida mais tarde. A nacionalidade originária se materializa por meio de dois critérios que incidem no momento do nascimento, que seria o ius solis, ou seja, quando é a aquisição da nacionalidade do país onde se nasce, e o ius sanguinis, ou seja, a aquisição da nacionalidade dos países à época do nascimento e que às vezes são observadas concomitantemente em critério eclético, ocorrendo também a hipótese do ius sanguinis combinado com elemento funcional, quando se trata, por exemplo, de pessoas a serviços do país no exterior, e do ius sanguinis combinado com residência no país e opção pela nacionalidade dos pais, ambas combinações previstas na legislação constitucional brasileira. Já a nacionalidade secundária ou derivada ocorre por via da naturalização, esta voluntária ou em tempos idos também imposta, e em certos países por meio do casamento. O ius domicilii e o ius laboris têm especial destaque na aquisição derivada da nacionalidade. Sobre a mudança de nacionalidade, a liberdade individual na aquisição secundária da nacionalidade é a materialização do direito de mudar e do direito de não mudar de nacionalidade. Elas se subdividem em direito de perder, direito de adquirir, direito de não adquirir e direito de não perder. Os demais colegas irão posteriormente abordar os demais assuntos do nosso tema. Meu nome é Orlando Vinícius e eu vou estar tratando da naturalização
dos direitos especiais dos portugueses, da perda da nacionalidade e da reaquisição da nacionalidade. A naturalização consiste num procedimento onde o estrangeiro vai requerer a um país a nacionalidade desse. Todo país vai dispor de requisitos que o estrangeiro deve preencher para estar alcançando a nacionalidade. Porém, ainda que o requerente preencha todos os requisitos, o Estado não está obrigado a fornecer a nacionalidade a ele, porque entende-se que deve prevalecer a soberania nacional. No Brasil, a naturalização se trata de um ato unilateral e discricionário e tem como requisitos, aqui no Brasil, a permanência, a residência pelo período ininterrupto de 15 anos do estrangeiro, que ele não tenha nenhuma condenação criminal e que ele venha a requerer, após esse período, a nacionalidade. A Constituição Federal de 88 dispõe que não deve existir diferenças entre o brasileiro nato e o naturalizado. Porém, o naturalizado tem espécie de restrições, digamos. No artigo 12, parágrafo 3º da Constituição, prevê cargos que devem ser ocupados apenas por brasileiros natos, que são, por exemplo, o cargo de presidente e vice-presidente da República, de oficiais das Forças Armadas, ministros do Supremo Tribunal Federal, dentre outros. Os portugueses, aqui no Brasil, gozam de direitos especiais se comparado a estrangeiros de outros países, como, por exemplo, a vedação expressa à sua extradição para outro país. Isso se dá até por questões históricas do nosso país. A nacionalidade é algo que pode vir a ser perdido. No caso do brasileiro naturalizado, ele pode perder após uma sentença transitada em julgado por alguma atividade nociva ao interesse nacional. E mesmo também o brasileiro nato pode vir a perder a nacionalidade, uma vez que ele venha a residir em um país onde a legislação estrangeira preveja que ele precise adquirir a nacionalidade de lá para poder gozar de direitos civis daquele país ou até mesmo permanecer com sua residência neste. Porém, existe a requisição da nacionalidade. O brasileiro nato, que deixa de ser brasileiro, deixa sua nacionalidade, ao requerer a nacionalidade novamente, vai voltar a ser brasileiro nato. E no caso do naturalizado, ao requerer, ele volta a ser naturalizado como inicialmente. Conflitos positivos e negativos de nacionalidade. Eu vou começar falando pelo conflito negativo, que ocorre quando o indivíduo ele não é reconhecido como nacional de nenhum estado, tá? Ele é chamado de apátrida. É muito comum quando casais brasileiros vão para outro país da Europa, chega lá, esse casal tem um filho, e esse filho ele vai se tornar apátrida pelo fato de não ter a nacionalidade adquirida, pelo fato desses países, a maioria ser ius sanguine, e os seus pais, por serem brasileiros, terem a nacionalidade adquirida de forma ius solis. Então, essa criança vai ser apátrida, tá? Hoje em dia, os apátridas não são totalmente desprotegidos, porque existem algumas convenções que estão para tentar amenizar e erradicar essa situação de apátrida e proteger essas situações. Um conflito positivo de nacionalidade, ele ocorre quando o indivíduo tem 2 ou mais nacionalidades. Outro exemplo que eu vou dar é o seguinte: pais que têm filho em um país de nacionalidade ius solis, e esse pai ele vai ter uma nacionalidade ius sanguine e a mãe vai ter outra nacionalidade ius sanguine. Então, esse filho vai ter mais de uma nacionalidade. Então, essas aí são as diferenças de conflito positivo e conflito negativo. Princípios e regras internacionais sobre a nacionalidade. 3 princípios se destacam nesse caso, que são o princípio da efetividade, fidelidade e continuidade. O princípio da efetividade, ele se dá quando o indivíduo já está totalmente vinculado à questão cultural daquela nação. Então, a origem da aquisição dessa nacionalidade, ela vai se dar não somente de forma jurídica, mas de grande pertinência sociológica. O segundo princípio, que é o da fidelidade, ele vem corroborar com esse primeiro princípio na questão do fortalecimento dos vínculos, ainda é uma questão muito presente. E aí, dando continuidade ao próximo princípio, que exatamente é o princípio da continuidade, vai ser observado essa questão do fortalecimento dos vínculos e adaptação prolongada no tempo. Então, vai ser observada essa questão
do tempo. Ele é um princípio que está totalmente relacionado em questões de perda da nacionalidade, entre outras características.